Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Então, já falamos de modernismo, segunda geração, poesia e prosa. Vimos o que é poesia, o que é prosa, o que é poema. Vimos também alguns autores que se destacaram nessa época. Não vimos todos, mas com certeza você já deu uma pesquisada, já deu uma olhada nos seus livros, já conversou com seu professor. E no programa Fique em Casa Aprendendo, nós vamos falar de exercícios e vamos comentar também, ainda reforçar algumas obras, alguns autores dessa época tão importante da nossa literatura, tá certo? Acompanhe as nossas aulas também na plataforma Gonçalves Dias, certo? E aí você pode acompanhar as nossas aulas ainda na TV Educação, no canal 10.2, ok? Vamos começar por uma questão? Vamos lá, vamos direto. A gente não vai conversar muito, não. A gente vai direto para as questões e no decorrer delas nós vamos comentando, conversando, relembrando, falando desses autores, falando desse momento importantíssimo da literatura brasileira, tá certo? Primeira questão. É correto afirmar em relação à poesia do segundo momento modernista brasileiro que, letra A, deixa de ser influenciada por Mário e Oswald de Andrade? Letra B. O poeta para se questionar como indivíduo e como artista. Letra C. Amadurece e amplia as conquistas da geração anterior. Letra D. Fortalece a busca pela poesia construtiva e apolitizada. Letra E. Se liberta das profundas transformações ocorridas no período. Bom, nós já sabemos que nesse período o contexto histórico é fundamental na construção deste momento literário. Então, se não fosse importante, nós não citaríamos a quebra da Bolsa de Nova York, a questão da política café com leite. Então, essa questão de apolitizada, ou seja, que a política fique de fora, é uma questão aí para você refletir. E ainda transformações ocorridas no período. Será que as transformações que ocorreram, tanto na Europa e refletiram aqui no Brasil, tem a ver com essa construção literária? Então, são coisas que você precisa estar bem em alerta nessas alternativas aqui. Lembrando que essas alternativas vão completar. Olha só, é correto afirmar que, em relação à poesia do segundo momento modernista brasileiro, que deixa de ser influenciada por Mário de Andrade, que o poeta que amadurece, cada uma dessas assertivas aqui vão completar aí o pensamento que a questão traz para vocês. E aí, qual é a resposta certa? Olha só. A poesia do segundo momento, ela vem amadurecer e ampliar as conquistas da geração anterior. Como é que eu vou saber disso? Porque o segundo momento é um momento de consolidação. Em nenhum momento eu disse para vocês que Mário de Andrade e Oswald de Andrade deixaram de influenciar o modernismo aí no segundo momento. Em nenhum momento foi dito isso. Poeta para de se questionar como indivíduo e como artista? Negativo. Eu canto porque o canto existe. Cecília Meirelles traz um motivo para nós, né, na sua poesia, para mostrar que o poeta, o indivíduo, o eu literário, o eu poético, ele se questiona, sim, tá, como artista. Fortalece a busca pela poesia construtiva? Ok. Apolitizada? Não, nunca. Eles trazem a política para dentro da Constituição. Sim. E se liberta das profundas transformações? Negativo. Não se liberta, muito pelo contrário. Ratifica, amadurece e amplia essa visão. Certo? Então, resposta certa, letra C. Vamos para a próxima questão? Carlos Drummond de Andrade é um poeta, né, um grande poeta da denominada segunda geração do modernismo, cujas principais características são grande preocupação com a renovação da linguagem,
Arte pela arte ou produção com forte dimensão social? Bom, nós começamos a aula de poesia com o Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade tem uma composição que virou música que diz assim: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o fogo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E ele ainda diz assim, ó: você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz festa, que ama, protesta. E agora, José? Será que ele traz arte por arte? Arte pela arte? Essa característica aqui de arte pela arte não é modernista, hã? É parnasiana, lembra? Tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo encaixado. A arte por pura arte. Modernismo tem a arte para apresentar problemas sociais, sim. Produzir de forma bem característica, bem pertinente, bem relevante, a dimensão social, aquilo que a sociedade apresenta. Você já sabe, né? Letra C. A 1 e 3 estão corretas. Então, arte pela arte está descartada. Então, assim, a partir do momento que nós vamos trabalhando as questões, nós vamos revendo algumas características dessa escola literária. Como eu já disse, né? Toda hora eu falo, todas são importantes, gente. Todas trabalham aí na formação do nosso eu, do nosso conhecimento, do nosso entendimento. Na década de 30, lembrando que a década de 30 é a época da segunda fase do modernismo, tá? Tanto para poesia quanto para prosa. Então, na década de 30 do nosso século, letra A. O modernismo viu esgotados seus ideais com a retomada de uma prosa e de uma poesia de caráter conservador. Letra B. A poesia se renovou significativamente graças aos poetas como Carlos Drummond de Andrade e Murilo Mendes. Eu já falei de Murilo Mendes, inclusive pedi para você pesquisar sobre ele, lembram? Não houve surgimento de grandes romancistas, o que só viria a ocorrer na década seguinte. Tá? Predominou ainda o ideário modernista dos primeiros momentos, sendo central a figura de Graça Aranha. E a poesia abandonou de vez o emprego do verso, substituindo-a pela composição de palavras soltas no espaço da página. Então, de tudo que está aqui apresentado, o que foi que nós já falamos? Falamos de Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade, grandes expressões aí desse segundo momento. Agora, essa palavra aqui, ó, conservador. Tomem cuidado, hein? Que é conservador, aquilo que é prático, aquilo que não muda. E o modernismo veio justamente fazer o contrário. Veio radicalizar, veio quebrar, né? O primeiro momento é o momento do crash, de quebra que eu falei, e o segundo de consolidação, ou seja, de ratificação. A gente vai organizar aquilo que está quebrado, colocar numa nova ordem, tá bom? Resposta certa, letra B. A poesia se renovou significativamente graças a poetas como Carlos Drummond de Andrade e Murilo Mendes. Grandes representantes na poesia no momento da segunda geração, tá certo? Mais uma questão. E o olhar estaria ansioso esperando. E a cabeça, ao sabor da mágoa, balançando. E o coração fugindo e o coração voltando. E os minutos passando e os minutos passando. Vinícius de Moraes, o olhar para trás. Então, aqui fica claro essa inquietação olhando para trás. Só que aqui tem uma figura de linguagem predominante. Aí você já vai precisar de um outro assunto para responder essa questão. Reconhecer as figuras de linguagens em textos. Vamos lá? A metáfora. A metáfora é expressa pela analogia entre o ato de esperar e o ato de balançar. Sinestesia, manifestada pela referência à interação dos sentidos, visão e coração no momento da espera. Polissíndeto, caracterizado pela repetição da conjunção coordenada aditiva e para conotar a intensidade da crescente sensação de ansiedade contraditória no ato de esperar. O pleonasmo, marcado pela repetição desnecessária da conjunção coordenada sindética aditiva e
E ainda paradoxo expresso pelas contradições, né, ou pela contradição das ações manifestadas pelos verbos no gerúndio. Então, todas as figuras de linguagem expressas estão com as suas significações. E a pergunta é: qual dessas alternativas tem a ver com a produção aí do autor? Eu vou voltar rapidinho para você ver. Fala de metáfora. Metáfora é aquela figura que faz a comparação indireta, né? Aqui, cabeça ao sabor da mágoa balançando, ele sugere, né? Que poderia ser uma metáfora. E aí tem a repetição da conjunção. E olha só, e a cabeça, e o coração de novo, e os minutos, tá bom? Tem a sinestesia, que é a questão das sensações, e o paradoxo, que é o confronto de ideias. E aí, qual dessas alternativas é a certa? Nós temos aqui duas parecidas. Nós temos o polissíndeto. O que é polissíndeto? Pode dizer muitos, né? E síndeto é o nome grego para conjunção. No caso, lembram de orações assindéticas? Sem conjunção, oração sindética com conjunção? Então, polissíndeto é a repetição de síndetos, de conjunções. É justamente a resposta certa, gente. Quando ele fala e o coração, e, no sentido de conjunção aditiva. A letra E, ele fala assim, ó, repetição desnecessária da conjunção coordenada. Por que não é a letra E, a letra D? Porque pleonasmo não é isso. Pleonasmo é a repetição desnecessária de informações que já estão contidas, como entrar. Quem entra? Entra em algum lugar. Então, entrar para dentro, eu não posso dizer porque é um pleonasmo, é uma redundância. E sair? Quem sai, sai de algum lugar para fora. Então, quando você fala sair, você não diga saia para fora, porque já é um pleonasmo. Então, essa marcação aqui de pleonasmo está errada. Não é pleonasmo no texto e nem é pleonasmo aqui na nomenclatura, né, no conceito. As demais, ó, metáfora, analogia entre algo, entre duas coisas, né, com relação de semelhança, mas não tem a ver com o texto. Sinestesia, referência de interação de sentidos, esse é o conceito certo, mas no texto não tem isso. E paradoxo, não temos contradição das ações, né? Temos o I, que vai dando ideia de continuidade, resposta certa, letra C. Mais uma questão. Graciliano Ramos é autor que, no modernismo, faz parte da fase destruidora. A destruidora, gente, é o crash, que eu chamo, que é a primeira fase, tá? Que procura romper com o passado. Letra B, segunda fase, em que se destaca a ficção regionalista. Letra C, fase irreverente, que busca motivos no primitivismo. Letra D, geração de 45, que procura estabelecer na ordem um caos anterior. Ou letra E, década de 60, que transcendentaliza o regionalismo. Isso aqui tá fácil demais, né? Graciliano Ramos, nós falamos de vidas secas na aula sobre prosa, regionalista. Letra B, segunda fase, que é o motivo aqui da aula, tá bom? É só para reforçar. Eles podem colocar aí numa questão de vestibular e você já fica atento. Graciliano Ramos, vidas secas, seca, Nordeste, momento de muita dificuldade, justamente nessa época aí, na segunda fase, que é a geração de 30. E aí, mais uma questão. O romance regionalista nordestino que surge e se desenvolve a partir de 30, aproximadamente, pode ser chamado de neorrealista. Isso se deve ao que esse romance. Gente, neorrealista significa o novo realista. Olha só. Isso se deve a que esse romance retoma o filão dramático especialmente pelos realistas do século XIX. Aqui você tem que saber. Lá no século XIX, os realistas trabalhavam a mesma temática do modernismo, tá bom? Apresenta, através do discurso narrativo, uma visão realista e crítica das relações entre as classes que estruturam a sociedade do Nordeste. Letra C. Tenta explicar o comportamento do homem nordestino com base numa postura estritamente científica pelos fatores raça, meio e momento.
Letra D. Abandona todos os pressupostos teóricos do realismo do século passado, buscando as causas do comportamento humano mais no individual que no social. E letra E. Procura fazer do romance a anotação fiel e minuciosa da nova realidade urbana do Nordeste. Tá, então aqui a gente fala de realismo, neorrealismo, né? Pode ser chamado de neorrealismo. Sabemos que uma das características dessa fase é a retomada do romantismo e do realismo. Tá bom? O romantismo, essa subjetividade, o nacionalismo presente na poesia, mas questões sociais são apresentadas nas obras. Então é por isso que é o neorrealismo. Tá certo? Neorrealismo. Então a pergunta é: por que que no romance eu poderia nomenclaturar essa segunda fase como neorrealista? Aí nós temos as 5 alternativas e eu vou te dar 5 segundos para você pensar um pouquinho. Existe uma fila temática regionalista lá no século XIX? Há um discurso narrativo, uma visão realista e crítica das relações entre as classes que estruturam a sociedade no Nordeste? Há uma explicação do comportamento do homem nordestino com base numa postura científica pelos fatores de raça, meio momento? Letra D, abandona os pressupostos teóricos do realismo? Gente, essa letra D aí você já vê que fica difícil, né? Se eu abandonar os pressupostos teóricos do realismo, eu já não posso ser neorrealista, não seria assim? E a letra E, procura fazer o romance uma anotação fiel? Resposta certa, letra B. Apresenta através do discurso narrativo uma visão realista e crítica das relações entre classes que estruturam a sociedade do Nordeste. Fácil e bem prática, né? A gente vê aqui que não tem por que ser a letra D, porque aqui já tem uma contradição do que se é realista, eu vou abandonar as características realistas. Romance, anotação fiel e minuciosa, embora isto seja uma característica realista, tá? O detalhismo. E temática regionalista entrou na fila, nada a ver. Então, resposta certa, a letra B. Mais uma questão para finalizar? O romance regionalista nordestino enfoca sistematicamente a vida nos engenhos, a seca, o retirante e o cangaço. Assinale a obra e o autor que estão fora dessa característica. Menino de Engenho, José Lins dos Rego. A Bagaceira, José Américo de Almeida. Vidas Secas, Graciliano Ramos. Clarissa, Érico Veríssimo ou o 15, Raquel de Queiroz. A Bagaceira, José Américo de Almeida. Então, ele está fora aí dessa... enfoca sistematicamente vida nos engenhos, seca, retirante e cangaço. Tá? A bagaceira, a gente falou aí, é um meio, né? Não tem ali essa questão aí de cangaço. Por isso que se difere, tá certo? Dá tempo para mais uma questão? Vamos lá? Em 1928, a publicação de uma obra de José Américo de Almeida abre caminhos para o romance regionalista, que o modernismo iria desenvolver largamente. Qual deles? A Bagaceira, Luzia Homem, Porto Calendário, Cangaceiro ou Caetés? Então, assim, foi publicada em 1928 e essa obra é de José Américo de Almeida, que vem trazer, né, o romance regionalista. Vai abrir caminhos para o romance regionalista. Letra A Bagaceira. E os demais aí eu coloquei de que parte da literatura, das obras literárias eles fazem, né, das escolas. Luzia Homem é Domingos Olímpio, tá? Ele é regionalista naturalista. Porto Calendário, Osório Alves de Castro. Cangaceiro, José Lins do Rego e Caetés, Graciliano Ramos, tá? Lembrando aqui que esse Osório Alves de Castro, muito amigo de Graciliano Ramos, publicou única e exclusivamente essa obra, tá certo? Que podem ser exploradas, trabalhadas e estudadas por vocês em casa e aprendendo, certo? Então, hoje nós trouxemos esses exercícios, reforçamos o conceito da segunda geração, no conceito das características da segunda geração, da prosa e da poesia em exercícios. Espero que vocês tenham gostado, aprendido e, claro, acertado todas as questões. Compliquei?